3 ou 4 anulações para a prova da OAB, será? A gente já teve, né? Então, bem-vindos, pessoal. Vamos analisar aqui esse 34º exame. Esse vídeo ia sair até antes, porém, né, devo revirar a volta aí no dia que esse vídeo ia sair, saiu a anulação de ofício da questão de penal, e a gente teve que mudar o vídeo, só que gravando novamente, analisando 3 questões, porém, com a de penal, já foi anulada, 4. Né? A gente não vai analisar de penal, mas são 4 anulações muito fortes aí, 3 novas anulações que podem não ser só essas 3, pode vir mais. Tudo isso vamos debater aqui no vídeo de hoje. Então já deixa aí seu gostei. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Tá vendo aquela jovem ali, Maíra, né? Se vocês têm acompanhado os nossos podcasts aqui e videocast, né, de pessoas, alunos e professores contando as histórias deles, se não acompanhou, uma história bem legal da professora Maíra, certo? Nós temos também de Amorim, professor de trabalho, nós temos de Marcela, aluna nossa do mestrado, que hoje é mestranda na UFRN, e em breve teremos mais, porém vamos, né, ao cerne do assunto de hoje. Bater aqui o papelzinho assim, ó. Cadê? 34º exame, pessoal, foi uma prova um pouco mais difícil que o 32º, porém não tão difícil, um pouco mais difícil que o 33º, perdão, porém não tão difícil como o 32º. O que aconteceu foi que algumas disciplinas tiveram a prova um pouco mais difícil mesmo. Então, por exemplo, processo civil empresarial foram provas muito difíceis. Porém, outras disciplinas foram mais leves, como trabalho, processo de trabalho. Então, meio que equilibrou, não foi uma prova tão difícil. Porém, encontramos sim erros na prova. Né? Então, a gente vai trazer aqui os erros que a gente já considera assim, né, batom na cueca, como se diz na rua, né? Erros que a gente considera assim, ó, isso aqui já tem como recorrer, já está, os professores já debateram, já é um recurso pronto. Nós temos outras questões que a gente está analisando ainda. Não bateu o martelo que dá para anular, entendeu? A primeira questão que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos falar de uma questão de ética e 2 de civil, certo? A primeira é a questão 3 da prova branca, que começa com a linha advogado escrita na OAB. Essa questão é uma questão relativamente fácil, porque você sabe, assim, você estudou em constitucional, você estudou em ética, que o habeas corpus não é uma ação, né? Você não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus. Então, como ela foi suspensa, teve a sua habilitação suspensa, teve a possibilidade de advogar de forma suspensa, está suspensa, não pode advogar, ela poderia, conforme a letra A, impetrar habeas corpus. Mas, Alan, qual é o problema dessa questão? O problema é que essa questão ficou muito abrangente, ela não delimitou. E aí, quando você vai para a letra D, olha o que acontece. A letra D diz o seguinte, que a Aline, apesar de estar suspensa, né, que não podia advogar, ela poderia interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Alan, qual é o problema dessa alternativa? É o seguinte, ele não delimita qual é o processo. Processo civil, trabalho, penal. E, se for processo civil, ela não poderia, ainda que atuasse em causa própria. Mas, no processo do trabalho, o que poderia acontecer? Pelo contexto da questão, ela atuava em causa própria, então ela estava habilitada como advogada dela mesma e ela foi suspensa durante esse processo. Aí veio a sentença desfavorável. No processo do trabalho, conforme o artigo 791, ela poderia recorrer pelo jus postulante. Esse é o problema. Como a questão não delimitou qual área processual, ficou em aberto, gera a possibilidade de anulação. Essa questão, por ser uma questão mais fácil, é uma questão que vai ter um índice de acerto maior. Então, nem todo mundo vai aproveitar essa questão. Lembrando que a anulação não é que todo mundo ganha. Se você errou a questão, você ganha ponto. Se a questão for anulada e você tiver marcado errado, você ganha ponto. Se você já tiver acertado, você mantém o seu ponto. Então, se eu fiz 38 e eu marquei letra A, ou seja, eu marquei o gabarito da FGV, se essa questão for anulada, eu mantenho 38. Agora, se eu fiz 38 e marquei B, C ou D,
e essa questão for anulada, eu ganho e vou para 39. Entendeu? Então, a questão 3 é uma questão passiva de anulação, porque ela foi abrangente, mas não delimitou qual tipo de processo, e se for no processo de trabalho, a Aline poderia, não como advogada, mas em causa, mas no jus postulante, promover, né, interpor recurso da sentença. Ok? A prova de direito civil trouxe duas questões aqui que a gente achou problemáticas. A de João Mário, certo? Começa João Mário, Sampaio e Ricardo, que é a questão 35 da prova branca, e a questão 36 da prova branca, que começa com Ivan, sócio das soluções inteligentes. A questão 35 traz a letra C como correta. Então, diz que a doação dispensa a aceitação por ser pura e realizada em favor de absolutamente capaz. Tá certo? Tá. Porém, a letra D também está certa. Por quê? Porque ela prescinde de consentimento, ou seja, não precisa aceitar, pois se trata de um negócio jurídico unilateral. A doação pura, simples, é um negócio jurídico unilateral e, feito para incapaz, prescinde de consentimento. Ricardo não precisa aceitar a doação, tá certo? Então, letra C e D estão corretas, seguindo o mesmo recado da questão 3. Se você marcou a C, que é o gabarito, se ela for anulada, você não ganha nada. Se você marcou D, B ou A e ela for anulada, você vai ganhar o ponto. E aí, a última questão do vídeo de hoje é a questão 36 da prova branca, que é que eu falei faz pouco tempo, que começa com Ivan, sócio das soluções inteligentes. Então, perceba o seguinte, Alan, qual é o problema da questão? A questão trouxe a letra A como gabarito correto. Ivan pode se recusar a pagar o restante das passagens da remuneração da obra até que Demétrio dê garantia bastante satisfazê-la. Qual é a questão aqui? Nós estamos falando de exceção de contrato não cumprido. Artigo 477 do Código Civil, de modo que a letra D de dado também está correta, também poderia ser entendida como correta. A parte contratante tem direito de invocar a exceção de contrato não cumprido em face do risco iminente de inadimplemento, certo? Ela poderia, sim, fazer uso. Apesar da A estar mais correta, assim, pelo que foi dado na questão, a letra D não está errada, certo? A letra D não pode ser uma questão, não se pode dizer, a letra D está errada por causa disso. Não tem. Ela está correta, ele pode invocar, sim, a exceção de contrato não cumprido. E aí, conforme no artigo 477, letra A, letra D corretas, anula-se a questão. Se você marcou B, C ou D, você ganha o ponto. Se você marcou A, você mantém sua pontuação. Alan, são só essas 3 questões fora de penal que vocês acham que vão ter mudança? Não, a gente está falando aqui questões que a gente acredita fielmente que o recurso é cabível. Se a FGV vai aceitar ou não, outros 500. Temos outras questões que estamos analisando? Estamos analisando a questão administrativa, estamos analisando a questão de empresarial e outra questão de penal, que a gente está analisando a possibilidade de recurso. Se você tiver conhecimento de alguma questão e quiser que a gente analise, manda lá no nosso Instagram, manda aqui no comentário do vídeo, tá certo? Que a gente vai passar os professores e analisar também, ok? Após o carnaval, tem um novo vídeo, então descansem aí no carnaval. Após o carnaval, eu voltarei aqui para falar, por exemplo, se eu acertei 38, se eu acertei 39, o que é que eu faço? Já começa a segunda fase, vou para a primeira, desiste da vida. Brincadeira, não desiste da vida não, viu? Não desiste da vida, mas o que é que você vai fazer? Eu vou falar após o carnaval. Então, utilize o carnaval para dar uma descansada, né? Vocês estão estudando para essa prova, a maioria, pelo menos, a partir de novembro, dezembro, e cansa bastante, perdeu as férias, né? Passou tempo de férias aí, de festas de fim de ano com essa prova na cabeça. Então, aproveite o carnaval para dar uma descansada. Quinta-feira ou sexta, pós-carnaval, estaremos aqui de novo. Deixa aí o botãozinho do gostei apertado, se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais.